Fala, guerreiros e guerreiras, aqui está a Lei 13.201, que está lá no seu edital. Caíram duas questões na última prova e com certeza vai aparecer alguma questão sobre essa lei, porque ela é de extrema importância para a estrutura da Polícia Militar e é uma lei gigantesca. E já adianto que é uma lei que basicamente os militares não conhecem, de praça oficial não conhecem. Então, quando tem alguma dúvida, eles fazem uma consulta, mas é uma lei gigantesca, não é isso? É a lei que trata da organização da Polícia Militar. Então, aqui está o artigo 1º. Eu grifei, tudo que eu grifei aqui em amarelo é o que eu entendo ser o mais importante e que possivelmente vai aparecer na questão. Então, o artigo 1º, ele vai definir a finalidade e já prenuncia as competências. As competências é o que está nos incisos aqui, que estão nos incisos, né? E a finalidade é o que está aqui em amarelo: preservar a ordem pública, a vida, a liberdade, o patrimônio e o meio ambiente, de modo a assegurar com equilíbrio e equidade o bem-estar social na forma da Constituição Federal e da Constituição do Estado da Bahia. São os dois institutos. A Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 5º, vai dizer exatamente que compete às polícias militares o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Nada mais do que isso. Policiamento ostensivo é o policiamento fardado. É aquilo que você olha para a viatura, está lá com giroflex, está com plotagem, está padronizada. Assim como você olha para o policial e você identifica que é um policial, porque está de coturno, está de uniforme, de cobertura e tal, e tal, e tal. Então isso é o policiamento ostensivo, é aquele policiamento que você enxerga, que você vê, diferente da polícia civil. Você olha, não existe identificação nenhuma, porque eles trabalham com investigação, são coisas distintas, são competências distintas. Então, a Constituição do Estado da Bahia, ela amplia, ela vai além do que está previsto na Constituição Federal, trazendo, né, policiamento de florestal, de mananciais, rodoviário, e isso dentro do Estado. Então, basicamente aqui é uma junção do que está na Constituição Federal e do que está na Constituição do Estado da Bahia. Preservar a ordem pública, a vida, olha aí os princípios constitucionais: direito à vida, direito à liberdade, o patrimônio e o meio ambiente, de modo a assegurar com equilíbrio e equidade o bem-estar social. Até meio ambiente está contemplado aqui, né? Veja que são direitos, se não me falha a memória, de quarta geração, né? Lá nos direitos constitucionais. Então, aqui é a finalidade da PM. A competência da polícia está, segundo a lei, aqui nesses 14 incisos, que eu deixei aqui alguns destacados porque vi que são os mais importantes, né? Então vamos comentar aqui de forma rápida sobre cada um, ou melhor, sobre os que eu selecionei. Claro que você baixa a lei aí, você no seu estudo de escriba, você aprofunde. Então tá aqui. O inciso primeiro: executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares às Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado. É isso. É competência da Polícia Militar fazer esse policiamento fardado. A Polícia Civil não é competente para fazer patrulhamento nas ruas, né, de forma ostensiva. Por quê? Porque isso é competência, segundo a Constituição Federal e segundo a Constituição do Estado da Bahia, isso é competência exclusiva da Polícia Militar. Eles têm os carros deles padronizados também, mas estão vedados de fazer esse patrulhamento nas ruas. Trabalham dentro da sua competência de investigação e tal, até porque a investigação tem que ser de forma velada, né? Não pode ser de forma ostensiva. Ostensividade quem faz é a PM. Agora é claro que ressalvadas as competências do Exército. Chamo já a atenção que a Constituição estabelece que a Polícia Militar, as polícias, são forças auxiliares e reservas do Exército. É assim que estabelece a Constituição em relação às polícias militares. Então, o policiamento ostensivo fardado, né? Então, é exclusividade da Polícia Militar. Executar com exclusividade do policiamento ostensivo fardado. É o que eu grafei aqui no inciso primeiro. Vamos aqui para o inciso segundo.
Olhe quão profundo é a função da polícia. Exercer a missão de polícia ostensiva de segurança, que é o policiamento comum do dia a dia, embarcado em viatura ou em motocicleta ou a cavalo, enfim, existem várias modalidades, né? A polícia exercer a missão de polícia ostensiva de segurança de trânsito urbano, que é policial militar no estado da Bahia, todo policial é um agente de trânsito, todo policial é competente para fazer o policiamento de trânsito. Então, e o rodoviário? O rodoviário é nas rodovias estaduais. A polícia tem um batalhão especializado em trânsito, que é a Polícia Rodoviária Estadual. E o outro aqui, depois da vírgula, de proteção ambiental. Nós também temos uma companhia especializada em policiamento ambiental. Guarda de presídios, nós temos também um batalhão de guarda e por aí vai, né? De presídios e instalações vitais, além do relacionado com a prevenção criminal, justiça restaurativa, proteção e promoção dos direitos humanos, preservação e restauração da ordem pública. Então, tudo isso aqui é competência da Polícia Militar. Esses incisos aqui tratam da competência da Polícia Militar. É o que estabelece a lei. Então, o inciso terceiro vai dizer atuar de maneira preventiva. A polícia trabalha de maneira preventiva, sim. A polícia não é só a primeira a chegar nos eventos e a última a sair. Essa prevenção aqui não quer dizer exatamente isso. A polícia trabalha de forma preventiva porque, como toma conhecimento, por exemplo, de alguma passeata, de alguma manifestação, com uma semana, com 2 dias, 4 dias de antecedência, ela já está fazendo levantamentos. Que tipo de reunião é aquela? Se bem que a Constituição estabelece um direito sagrado das pessoas se reunirem pacificamente. Então a Constituição só exige que a autoridade competente seja informada para evitar que frustre algum outro encontro. Mas ali, a qualquer tipo de reunião, a polícia se antecipa para ver se ali há indício, né, como estão os ânimos, se há indício de quebra-quebra, de balbúrdia, porque a reunião pacífica ela é permitida, mas quando ela parte para a balbúrdia, aí existe a competência da polícia também de agir de maneira repressiva. Então, a maneira preventiva é o policiamento ostensivo. São os levantamentos através do policiamento de inteligência para aplicação do policiamento nos locais, né, as modalidades de policiamento para trabalhar em cada área de forma preventiva, né, para evitar o crime antes que ele aconteça ou afugentar os bandidos de determinada região. Então está aqui o inciso terceiro, atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem mediando conflitos e gerenciando crises em segurança pública. É o Mister da PM. O quarto diz o seguinte: é atuar de maneira repressiva. Olha aqui, atuar de maneira repressiva. Se no inciso terceiro a polícia atua de maneira preventiva, aqui também está a competência da polícia atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas, e exercer a atividade de repressão criminal especializada. Eu quero lhe dizer o seguinte, que no caso do Rio de Janeiro, que aconteceu o ano passado, recentemente, a intervenção federal que aconteceu lá no que diz respeito à segurança pública, chegou a níveis tão de anomia, de quebra da ordem, que o Exército interferiu, assumiu, houve intervenção federal. Quem assumiu as polícias, a polícia militar, o Exército. Por quê? Porque eles assumiram o controle da situação. E a polícia, como diz a Constituição, é força auxiliar e reserva do Exército. Então, o Exército, em determinadas ocasiões, eles assumem o controle e a polícia passa a ser comandada, de certa forma, por eles, né? É claro que isso não altera em nada a competência do governador do estado, porque o governador do estado é o comandante e chefe das polícias, tanto militar como civil. Então tá aqui, atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem. Quem é que chega? Quando você vê em televisão esses movimentos de black blocs, esses movimentos que acabam em pancadaria, quem vai para lá? Jogar bomba de gás, dispersar a multidão, é a polícia militar.
Então a competência é da Polícia Militar. Não pode ser da Polícia Federal, não. Não pode ser da Polícia Civil, não. É a Polícia Militar que é preparada, que tem treinamento, que tem companhias especializadas nesse tipo de policiamento. Então vamos ver aqui o quinto. Exercer a função de polícia judiciária militar na forma da lei. Claro, Polícia Judiciária do Estado da Bahia é a Polícia Civil. Mas a Polícia Judiciária militar, quem exerce é a própria Polícia Militar. Por quê? Porque nós temos crimes militares. Existe o Código Penal Militar. Quem é que apura as infrações penais militares? São os delegados da Polícia Civil? Não. É a Auditoria Militar. É a própria Corregedoria da Polícia Militar que apura os inquéritos e depois aí quando se vai processar aí é através da Auditoria Militar, né? Então existe a Polícia Judiciária Militar e é competência exclusiva da PM, né? Não pode haver ingerência de outra instituição nesse policiamento, dessas apurações militares. Então, exercer a função de polícia judiciária militar na forma da lei. O inciso 6 vai lhe dizer promover e executar ações de inteligência. Ações de inteligência não se confunde com investigação, porque senão a polícia militar estaria usurpando a função da polícia civil, que é quem faz esse serviço investigativo de elucidação de crimes e de investigação criminal. O que a polícia faz são levantamentos. Esse policiamento de inteligência é um policiamento voltado para o levantamento, né? Catalogar números também e situações, para que o comandante tenha como aplicar melhor o policiamento. Por exemplo, no bairro tal está acontecendo no horário de X horas a X horas muito furto e roubo de celular. Então, naquele horário, naquele período, a polícia, o comandante vai fazer uma aplicação de uma modalidade de policiamento que ele achar mais conveniente e necessário. É para isso que serve esse levantamento, esse policiamento de inteligência, que ele acontece também velado. Ele não é ostensivo, ele é velado. Então, promover, está aqui o sexto, promover e executar ações de inteligência, de forma integrada, é claro, né, com o sistema de inteligência. O sétimo aqui eu não grafei, não achei que tão importante. Se você quiser dar uma olhada aí depois você dá, mas não vamos comentar. Mas está aqui. O oitavo, garantir o exercício do poder de polícia aos órgãos públicos, especialmente os da área fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso de ocupação do solo e do patrimônio cultural. Então, garantir o exercício do poder de polícia aos órgãos públicos. Olha, a polícia, na verdade, ela, não sei se esse termo aqui foi o termo bem empregado, garantir o exercício. Na verdade, o poder de polícia existe. Por exemplo, o poder de polícia está sobre as agências reguladoras, o poder de polícia está sobre os agentes de conselho tutelar, o poder de polícia está sobre os membros lá das secretarias de meio ambiente, de vigilância sanitária. O poder de polícia é aquilo que muitos funcionários públicos carregam, que é, por exemplo, o funcionário público que chega no mercadinho e interdita o mercadinho por conta de condições, que tá cheio de rato, tá cheio de barata, tá cheio de tudo vencido lá. Então, ele lacra aquilo ali. Um posto de combustível se lacra. Então, você está, de certa forma, lidando ali com o direito à propriedade da pessoa. Você está limando, né? Mas é claro que tudo ressalvado pela lei. Existe o poder de polícia? Existe. O poder de polícia não está só nas corporações policiais, não. O poder de polícia está sobre muitos agentes. Agora, o fato é que nenhum deles vai até o mercadinho apreender mercadoria vencida, nenhum deles vai apreender funcionário vai apreender algum bem de algum particular, até mesmo oficial de justiça, né, que eles têm poder de polícia também, quando vai prender alguém lá por prisão alimentícia, né? Então, por dívida, eles chamam o policial, porque ninguém, para apanhar, para tomar uma carreira, é daqui para ali, né? Não usam arma, aquela coisa toda. Então, quase sempre é a polícia militar que assegura, né,
É a polícia militar que vai junto para que essas pessoas consigam cumprir a função, porque senão acabam apanhando. A verdade é essa. A verdade é essa, infelizmente, no Brasil não existe essa civilidade a esse ponto, né? Então, o oficial de justiça, quando vai prender alguém lá por dívida alimentícia, o indivíduo não pagou a pensão, ele vai acompanhado da polícia. Por quê? Porque se ele for só, o cara não se submete, né? O indivíduo não se submete. Então, vamos voltar aqui. Hum, o nono eu não achei interessante aqui, você pode dar uma olhada aí, né? O décimo, instruir e orientar na forma da lei as guardas municipais, se assim convier a administração do Estado e dos municípios. Quem é que orienta, quem é que capacita, quem é que treina as guardas municipais? É a Polícia Militar. Então, isso está previsto em lei. Quem dá o treinamento para as guardas municipais, no que diz respeito à competência das guardas municipais, que é voltada para os bens, serviços, instalação, proteção, vigilância do patrimônio, né, público. Quem faz todo esse treinamento, geralmente quem dá esses treinamentos, quem dá a instrução é a Polícia Militar. Então é também competência da polícia fazer isso. Instaurar o inquérito policial militar. Assim como existe o inquérito da Polícia Civil, está aqui o 11, né? O inciso 11, instaurar o inquérito policial militar. A polícia, quando toma conhecimento de algum crime militar, instaura o inquérito para apurar a infração militar. É competência da Polícia Militar. Tanto é que quando você vai para a Constituição, lá no artigo 144, está lá a competência da Polícia Civil, né? Então, que é de apurar as infrações penais. No finalzinho está lá, vírgula, exceto as militares. Então, quando é crime militar, quando se trata de crime militar, a Polícia Civil não é competente para apurar. E sim a própria Polícia Militar, através da sua corregedoria, né? Através da sua Polícia Judiciária Militar. Então, ela é competente também, conforme o 11, para instaurar inquérito policial militar, que a gente chama de IPM. Aqui tá claro, você viu isso o 12, você viu no estatuto, né, que a polícia instaura sim, apura administrativamente a conduta dos seus membros, né, através de sindicância, através de PDS, através de PADs, que são procedimentos administrativos. O 13 vai dizer que realizar vistorias e inspeções em estruturas e edificações utilizadas para eventos públicos com vistas à segurança pública. Não tenha dúvida. Esses locais de grande aglomeração, como o estádio de futebol, por exemplo, o estádio de futebol, para funcionar, ele precisa de laudo dos bombeiros, ele precisa de uma série de documentação, e dentre elas está a documentação que é preparada pela Polícia Militar, que diz respeito às condições de segurança do local. Sem esse atestado emitido pela Polícia Militar, o estádio não funciona. Assim como tem os estádios, tem essas grandes casas de shows, esses eventos gigantescos que existem, como por exemplo festa do peão de boiadeiro, tudo aquilo ali perpassa, né, pelo olhar técnico da polícia. Se a polícia vetar, naturalmente o evento não acontece, porque o Ministério Público assim também embarga, né? É, O 14 está aqui. Exercer outras competências necessárias ao cumprimento da sua finalidade institucional. Então, gente, está aqui, né? O Comando Supremo da Polícia Militar, o parágrafo 1º, o Comando Supremo da Polícia Militar é exercido pelo governo do Estado, na forma da Constituição. Quem é o comandante supremo da Polícia Militar? O governador do Estado. Quem é o chefe da Polícia Civil? O governador do Estado. E assim tem que ser. Não faz sentido ser de outro modo. Está aqui. Daqui, o artigo 2º, aqui a gente vai falar em outro momento, em outra aula, talvez no próximo vídeo. Mas está aqui a finalidade que você pega logo no primeiro artigo aqui, o que eu coloquei aqui em amarelo. E em seguida estão as competências, que são todos esses incisos aqui, né?
É um dos artigos mais fundamentais, esse primeiro, né? Não, você pode pegar alguma questão perguntando sobre a competência da Polícia Militar, conforme a lei no artigo 1º. O artigo 2º, a gente vai ver que são os princípios institucionais. Na próxima aula a gente trabalha melhor isso. Um abraço a todos.